Capítulo 22. Pita solta a aljava e enterra a faca nas costas do macaco, apunhalando-o seguidamente até a fera parar de mordê-la. Ele chuta o bastante para longe, preparando-se para mais um embate. Agora estou com as flechas dele, o arco preparado e Finnick atrás de mim respirando com força, mas não engajado ativamente na luta. Podem vir! Podem vir! Grita Pita, afando de tanta raiva. Mas alguma coisa aconteceu com os macacos. Eles estão se retirando, voltando para a árvore, desaparecendo na selva, como se alguma voz oculta os estivesse convocando. A voz de um idealizador dos jogos dizendo a eles que já é o suficiente. Pega ela, digo a Pita. Vamos dar cobertura. Pita ergue cuidadosamente a morfinácea e a carrega para a praia enquanto Finnick e eu mantemos nossas armas prontas. Mas com exceção das carcaças laranjas no chão, não há mais nenhum macaco por perto. Pita deita a morfinácea na areia. Corta o material que cobre o peito dela, deixando à mostra os 4 ferimentos profundos. O sangue escorre lentamente, fazendo com que pareçam muito menos mortíferos do que são. O verdadeiro estrago é interno. Pela posição dos cortes, tenho certeza de que a fera rompeu algum órgão vital. Um pulmão, quem sabe até o coração. Ela fica deitada na areia, arquejando como um peixe fora d'água. Pele frouxa, doentemente esverdeada. Costelas tão proeminentes quanto as de uma criança morta por inanição. Certamente ela tinha condições financeiras para se alimentar adequadamente, mas viciou-se em morfináceos da mesma maneira que Haymitch viciou-se em álcool, imagino. Tudo nela indica desperdício. Seu corpo, sua vida, o olhar vago. Seguro uma de suas mãos trêmulas, sem saber ao certo se elas se mexem devido ao veneno que afetou nosso sistema nervoso, ao choque do ataque ou à abstinência de drogas que a sustentavam. Não há nada que possamos fazer. Nada, a não ser ficar ao seu lado enquanto ela morre. Vou vigiar as árvores, diz Finnick antes de se afastar. Eu também gostaria de me afastar, mas ela aperta a minha mão com tanta força que seria obrigada a usar de uma certa brutalidade para abrir seus dedos. E não tenho coragem para esse tipo de crueldade. Penso em Rue, em como talvez eu pudesse cantar uma música ou algo assim, mas nem sei o nome da morfinácea, muito menos se ela gosta de música. Só sei que ela está morrendo. Pita se agacha do outro lado e acaricia seus cabelos. Quando ele começa a falar numa voz suave, suas palavras me soam estranhas. Mas não são para mim. Com as minhas tintas lá em casa eu consigo fazer qualquer cor imaginável. Rosa, claro como a pele de um bebê, ou forte como um ruibarbo, verde como a grama da primavera, azul brilhante como o gelo na água. A morfinácea olha fixamente para Pita, atenta às suas palavras. Uma vez, até encontrar o tom certo para a luz do sol batendo numa pelagem branca. Na verdade, eu não parava de pensar que se tratava de amarelo, mas era muito mais do que isso. Camadas de todos os tipos de cor, uma após a outra, diz Pita. A respiração da morfinácea está perdendo o ritmo e se transformando em arquejos superficiais. Sua mão livre toca o sangue em seu peito, fazendo os pequenos movimentos giratórios com os quais ela tanto amava pintar. Ainda não sei como fazer um arco-íris. Eles aparecem muito subitamente e somem logo. Nunca tenho tempo suficiente para capturar suas cores. Só um pouquinho de azul aqui, um pouquinho de púrpura ali, e tudo desaparece novamente. De volta ao ar, diz Pita. A morfinácea parece hipnotizada pelas palavras de Pita, em transe. Ela levanta uma mão trêmula e pinta no rosto de Pita o que penso ser talvez uma flor. Obrigado, sussurra ele. É lindo. Por um momento, o rosto da morfinácea se ilumina num sorriso e ela emite um som agudo. Então, ela respira pela última vez e o canhão dispara. O aperto em minha mão se desfaz. Pita leva para a água. Ele volta e se senta ao meu lado. A morfinácea flutua na direção da cornucópia por um tempo e então um aerodeslizador aparece e uma garra com 4 dentes desce, a envolve e a carrega pela noite escura. Ela se vai. Finnick se junta a nós, as mãos cheias de flechas ainda molhadas com o sangue dos macacos. Ele a solta ao meu lado na areia. Pensei que talvez você pudesse querer isso aqui. Obrigada, digo. Entro na água e lavo os resquícios nojentos dos animais,
não só das armas, como também de meus ferimentos. Quando volto para a selva para pegar um pouco de musgo para secá-las, todos os corpos dos macacos já desapareceram. Para onde eles foram? Pergunto. A gente não sabe exatamente. As trepadeiras se mexeram e eles sumiram, diz Fennec. Olhamos para a selva, entorpecidos e exaustos. Em meio ao silêncio, reparo que os pontos onde as gotículas de névoa tocaram em minha pele secaram. Eles pararam de doer e começaram a coçar. Intensamente. Tento pensar nisso como um bom sinal. Que estão sarando. Olho de relance para Pita, para Fennec, e vejo que ambos estão coçando seus rostos machucados. Sim, até mesmo a beleza de Fennec foi maculada pelo que aconteceu na noite de hoje. Não coçem, digo, louca para coçar também. Mas sei que esse é o conselho que minha mãe daria. Vocês só vão causar uma infecção. Acham que é seguro fazer uma nova tentativa de conseguir água? Voltamos à árvore que Pita estava martelando. Fennec e eu ficamos com nossas armas a postos, enquanto ele enfia a cavilha. Mas nenhuma ameaça aparece. Pita descobriu um bom veio, e a água começa a jorrar pela cavilha. Matamos nossa sede e deixamos a água cair sobre nossos corpos irritados pela coceira. Enchemos um punhado de conchas com água potável e voltamos para a praia. Ainda é noite, embora amanhã já não esteja muito distante. A menos que os idealizadores dos jogos queiram que esteja. Por que vocês dois não descansam um pouco? Digo. Eu vigio por um tempo. Não, Katniss, prefiro que eu mesmo faça isso, diz Fennec. Olho bem nos olhos dele, em seu rosto, e percebo que ele mal consegue conter as lágrimas. Max. O mínimo que posso fazer é dar a privacidade necessária para que ele chore a ausência da amiga. Tudo bem, Fennec. Obrigada. Digo. Eu me deito na areia com Pita, que adormece de imediato. Olho à noite, pensando na diferença que faz um dia. Como ontem de manhã, Fennec estava na minha lista de morte, e agora estou disposta a dormir, tendo-o como meu guardião. Ele salvou Pita e deixou Max morrer, não sei porquê. Só sei que jamais conseguirei pagar a dívida que tenho com ele. Tudo o que posso fazer no momento é dormir e deixar que ele sofra sua perda em paz. E é o que eu faço. Estamos no meio da manhã quando abro os olhos novamente. Pita está ao meu lado. Acima de nós, uma esteira de grama suspensa sobre galhos protege nossos ossos do sol. Sento-me e vejo que as mãos de Fennec não ficaram paradas. 2 tigelas tecidas a partir de grama estão cheias de água fresca. Uma terceira contém diversos crustáceos. Fennec está sentado na areia, abrindo-os com uma pedra. Eles são mais gostosos frescos, diz ele, arrancando um naco de carne de uma concha e enfiando-o na boca. Seus olhos ainda estão inchados, mas finge não notar. Meu estômago começa a se manifestar com o cheiro da comida e me aproximo para pegar um pouco. A visão das minhas unhas empapadas de sangue me detém. Fiquei coçando a pele até sair sangue enquanto dormia. Sabe que se você ficar coçando pode dar uma infecção? Diz Fennec. Foi o que eu ouvi falar, respondo. Vou até a água salgada e lavo o sangue, tentando decidir o que eu odeio mais, a dor ou a coceira. De saco cheio, volto correndo para a praia, viro o rosto para cima e exclamo. Ei, Haymitch! Se você não estiver bêbado demais, uma coisinha qualquer para nossa pele até que não seria ruim. A rapidez com a qual o paraquedas aparece acima de mim chega até a ser engraçada. Eu me aproximo e o tubo aterrissa bem em cima da minha mão aberta. Já era tempo, digo, mas não consigo manter a carranca. Haymitch, o que eu não daria para ter 5 minutos de conversa com ele. Desabo na areia perto de Fennec e tiro a tampa do tubo. Lá dentro tem um unguento escuro e viscoso com um cheiro forte, uma combinação de alcatrão e agulhas de pinheiro. Torço o nariz, passo uma gota do medicamento na palma da mão e começo a massagear a perna. Um som de prazer escapa minha boca à medida que a mistura acaba com a coceira. Ele também faz com que minha pele cheia de feridas adquira uma tenebrosa coloração esverdeada. Enquanto começo a passar o creme na outra perna, jogo o tubo para Fennec, que olha para mim cheio de desconfiança. É como se você estivesse entrando em decomposição, diz Fennec. Mas acho que a coceira fala mais alto, porque depois de 1 minuto, Fennec também começa a tratar de sua pele. Ele estava certo.
A combinação das feridas com o unguento é visualmente horrível, mas não consigo deixar de me divertir com a inquietação dele. Pobre Finnick! Por acaso essa é a primeira vez na vida que você não está com a aparência bonitinha? Digo. Deve ser. A sensação é completamente nova. Como foi que você conseguiu lidar com isso ao longo de todos esses anos? Pergunta ele. Simplesmente evitando espelhos. Com o tempo você acaba esquecendo. Nós nos esfregamos de cima a baixo, às vezes até nos revezando em passar o unguento nas costas um do outro, nas partes onde a camiseta não protege a pele. Vou acordar Pita, digo. Não, espera, diz Finnick. Vamos fazer isso juntos. Vamos botar as nossas cabeças juntas na frente dele. Bom, há tão poucas oportunidades para brincadeiras na minha vida que concordo. Nós nos posicionamos um de cada lado de Pita. Nos curvamos até que os nossos ossos estejam a centímetros do nariz dele e o sacudimos. Pita! Pita, acorda! Digo numa voz suave e cantada. As pálpebras dele se mexem e então ele dá um salto como se estivesse acabado de ser esfaqueado. Ah! Finnick e eu caímos para trás na areia, rindo até não poder mais. Todas as vezes que tentamos parar, vemos a tentativa que Pita faz para manter uma expressão desdenhosa e a vontade de rir reaparece. Quando conseguimos nos recompor, começo a pensar que talvez Finnick Odair seja uma pessoa legal, afinal de contas. Pelo menos não tão frívolo ou metido como havia imaginado. Nem um pouco desagradável, para ser sincera. E no momento exato em que estou tirando essa conclusão, um paraquedas aterrissa perto de nós com um pão recém-saído do forno. Lembrando como no ano passado as dádivas de Hamid eram normalmente programadas para mandar uma mensagem, dou um recado a mim mesma. Faça amizade com Finnick. Você vai conseguir comida. Finnick gira o pão em suas mãos, examinando a casca. Um pouco possessivo demais. Não há necessidade disso. Ele possui aquela tonalidade esverdeada das algas marinhas que os pães do Distrito 4 sempre possuem. Todos nós sabemos que o pão pertence a ele. Talvez ele tenha acabado de perceber o quanto é precioso. E que talvez jamais tenha outra oportunidade de ver um pão como aquele em sua vida. Talvez alguma lembrança de Mags esteja associada à casca. Mas ele só diz o seguinte. Isso aqui vai cair muito bem com os crustáceos. Enquanto ajuda o Pita a cobrir a pele com um unguento, Finnick limpa habilidosamente a carne dos crustáceos. Nos reunimos e comemos a deliciosa carne com pão salgado do Distrito 4. Estamos parecendo monstros. O unguento faz com que algumas feridas descasquem, mas fico contente pelo medicamento. Não apenas porque ele fornece alívio contra a coceira, mas também porque age como proteção contra o fortíssimo sol branco no céu cor-de-rosa. Pela posição, estimo que devem ser mais ou menos 10 da manhã, que estamos na arena há mais ou menos um dia. 11 de nós estão mortos. 13 vivos. Em algum lugar da selva, 10 estão escondidos. 3 ou 4 deles são carreiristas. Eu, para falar a verdade, não sinto muita vontade de tentar lembrar quem são os outros. Para mim, a selva evoluiu rapidamente de um local de proteção para uma sinistra armadilha. Sei que em alguns pontos seremos forçados a entrar novamente em seus domínios, ou para caçar, ou para sermos caçados. Mas no presente momento, estou planejando ficar bem aqui, em nossa pequena praia. E não ouço Pita ou Finnick sugerindo que façamos o contrário. Por um tempo, a selva parece quase estática, zunindo, fervilhando, mas não exibindo seus perigos. Então, ao longe, ouve-se o grito. Na margem oposta à nossa, uma parte da selva começa a vibrar. Uma enorme onda surge bem no alto da montanha, acima das árvores, rugindo em costa abaixo. Ela atinge a água do mar com tamanha força que, embora estejamos bem distantes dela, a onda chega até nossos joelhos, fazendo com que tudo ao nosso redor flutue na água. Nós 3 conseguimos recolher as coisas, sem deixar que nada seja levado pela onda, com exceção de nossos macacões saturados de produtos químicos, tão estragados que ninguém se importa de perdê-los. Um canhão soa. Vemos o aerodeslizador aparecer sobre a área onde a onda começou e pegar um corpo no meio das árvores. 12, penso. O círculo de água lentamente se acalma, após absorver a gigantesca onda. Arrumamos novamente as nossas coisas na areia molhada e estamos a ponto de nos sentar, quando eu os vejo. 3 figuras, a mais ou menos 2 raios de distância, adentrando a praia tropegamente. Olhem lá,
digo, baixinho, indicando com a cabeça a direção de onde veio os recém-chegados. Peter e Finnick seguem o meu olhar. Como se tivessem combinado antes, nós 3 nos escondemos nas sombras da selva. O trio está em péssimo estado. Dá para ver de imediato. Um está praticamente sendo arrastado por um segundo e o terceiro vaga em círculos, como se estivesse fora de si. Estão com uma cor de tijolo bem intensa, como se houvessem mergulhado em tinta e depois deixados para secar. Quem são? Pergunta Peter. Ou o que são? Bestantes? Pego uma flecha, preparando-me para o ataque. Mas a única coisa que acontece é que aquele que estava sendo arrastado desaba na praia. O que estava arrastando bate os pés, frustrado, e num aparente ataque de fúria, se vira e dá um empurrão no que vagava. O rosto de Finnick se ilumina. Joanna! Chama ele e corre atrás dos seres avermelhados. Finnick! Ouço a voz de Joanna responder. Troco olhares com Peter. E agora? Pergunto. A gente não pode abandonar o Finnick, diz ele. Imagino que não. Vamos lá, então. Digo irritada, porque mesmo que tivesse elaborado uma lista de aliados, Joanna Mason definitivamente não figuraria nela. Seguimos pela praia até o local onde Finnick e Joanna acabaram de se encontrar. À medida que nos aproximamos, vejo quem são os companheiros dela e sou tomada pela confusão. É Biddy, de costas no chão, e o Iris, que se levanta e volta a vagar em círculos. Ela está com Iris e Biddy. Pancada e faísca? Diz Peter, igualmente confuso. Preciso descobrir como isso aconteceu. Quando os alcançamos, Joanna está fazendo um gesto na direção da selva e falando apressadamente com Finnick. A gente pensou que se tratava de chuva por causa do relâmpago e estava todo mundo morrendo de sede. Mas quando ela começou a cair, a gente viu que na verdade era sangue. Sangue espesso e quente. Não dava para enxergar nada, não dava nem para abrir a boca sem correr o risco de acabar engolindo um pouco. A gente simplesmente veio cambaleando de um lado para o outro, tentando sair de lá. Foi quando Blight atingiu o campo de força. Sinto muito, Joanna, diz Finnick. Demora um instante para me recordar de Blight. Acho que ele era o companheiro masculino de Joanna, os dois do Distrito 7, mas quase não me lembro de tê-lo visto. Por falar nisso, acho que ele nem apareceu para treinar. Tudo bem. Bom, ele não era grande coisa, mas era do meu distrito, diz ela. E me deixou sozinha com esses dois. Com o sapato, ela cutuca Biddy, que está praticamente inconsciente. Ele estava com uma faca nas costas na cornucópia, e ela... Olhamos na direção de Iris, que gira sem parar, coberta de sangue seco, e murmura. Tic-tac. Tic-tac. É isso aí, a gente sabe. Tic-tac. Pancada está em estado de choque. Isso parece atrair Iris para Joanna. Ela se volta na direção de Joanna, que a empurra duramente para a praia. Fica aí quietinha, certo? Deixe-a em paz, rebato. Joanna estreita seus olhos castanhos para mim com ódio. Deixá-la em paz? Sibila. Ela avança um passo antes que eu possa reagir e me dá um tapa com tanta força que vejo estrelas. Quem você pensa que o tirou daquela selva de sangue para você? Sua... Finnick pega Joanna, que não para de se debater, coloca-a no ombro e a carrega até a água. Ele a molha repetidamente enquanto ela berra um monte de coisas realmente ofensivas para mim. Mas eu não reajo. Porque ela está com Finnick e porque ela disse que o tirou de lá para mim. Como assim? Ela os tirou de lá para mim? Pergunta a Peter. Não sei. No começo você queria ficar com eles, lembra ele. É verdade, eu quis. No começo. Mas isso não responde nada. Olho para o corpo inerte de Biddy. Mas eles não vão ficar muito tempo comigo se a gente não fizer alguma coisa. Peter carrega Biddy, eu pego o Iris pela mão e voltamos para nosso pequeno acampamento na praia. Sento o Iris no banco de areia e ela se lava um pouco, mas ela apenas esfrega as mãos uma na outra e, vez por outra, murmura. Tic-tac. Tiro o cinto de Biddy e encontro um pesado cilindro de metal preso ao lado por uma corda feita com trepadeiras. Não sei dizer do que se trata, mas se ele achava que valia a pena guardar, não sou eu quem vai jogar fora. Atiro o objeto na areia. As roupas de Biddy estão empapadas de sangue e coladas no corpo dele,
de modo que Pita o segura na água enquanto eu as tiro. Leva algum tempo para remover o macacão, e então descobrimos que a roupa debaixo dele também está encharcada de sangue. Não há alternativa a não ser despi-lo para que possamos limpá-lo, mas sou obrigada a dizer que isso não me impressiona mais. Esse ano, a mesa de nossa cozinha tem estado cheia de homens nus. Você meio que se acostuma depois de um certo tempo. Abrimos a esteira de Finnick e deitamos Billy de bruços para que possamos examinar suas costas. Tem um corte com mais ou menos 12 centímetros de comprimento, que vai do ombro às costelas. Felizmente, não é muito profundo, mas além de ele ter perdido muito sangue, dá para ver pela palidez da pele, os ferimentos continuam sangrando. Sento nos calcanhares, tentando pensar. O que tenho para usar? A água do mar? Sinto-me como a minha mãe, tendo apenas neve como recurso para qualquer tratamento. Olho na direção da selva. Aposto que existe uma farmácia completa ali. Se ao menos eu soubesse como usá-la. Mas essas não são as minhas plantas. Então, penso no musgo que Max me deu para suar o nariz. Já volto, digo a Pita. Felizmente, a coisa parece ser bastante comum na selva. Arranco um punhado das árvores próximas e volto para a praia. Faço um chumaço espesso com o musgo, colocando-o em cima do corte de Biri e o prendo, atando trepadeiras ao redor do corpo dele. Despejamos um pouco d'água em cima dele e, em seguida, o puxamos para a sombra no limite da selva. Acho que isso é o máximo que a gente pode fazer, digo. Está bom. Você é muito boa nesse negócio de curar, diz ele. Está no seu sangue. Não, digo, sacudindo a cabeça. Tenho o sangue do meu pai. O tipo que acelera durante uma caçada, não durante uma epidemia. Vou ver como está o Iris. Pego um punhado de musgo para utilizar como atadura e me junto ao Iris no banco de areia. Ela não resiste quando lhe tiro a roupa e esfrego sua pele para remover o sangue. Mas seus olhos estão dilatados de medo, e quando falo, ela não responde, exceto para dizer com uma urgência cada vez maior. Tic-tac! Tic-tac! Ela parece estar tentando me dizer alguma coisa, mas sem Billy para explicar seus pensamentos, fico perdida. É isso aí, tic-tac, digo. E isso parece acalmá-la um pouco. Lavo o macacão dela até que praticamente não haja mais nenhum traço de sangue e a ajudo a vesti-lo novamente. Ele não está estragado como os nossos. O cinto dela está bom, de modo que também o recoloco. Em seguida, lavo a roupa de baixo dela e de Billy. Quando estou enxugando o macacão de Billy, uma Joanna brilhando de tão limpa e um descascado Finnick já estão ao nosso lado. Durante um certo tempo, Joanna apenas bebe grandes goles de água e se empanturra de crustáceos enquanto tento convencer o Iris a engolir alguma coisa. Finnick conta sobre a névoa e os macacos com uma voz fria e quase clínica, evitando o detalhe mais importante da história. Todos se oferecem para montar guarda enquanto os outros descansam, mas no fim, Joanna e eu assumimos o posto. Eu porque estou realmente descansada, ela porque simplesmente se recusa a se deitar. Nós duas ficamos sentadas em silêncio na praia até os outros adormecerem. Joanna olha de relance para Finnick, para se certificar de que está dormindo, e então se volta para mim e diz: Como foi que vocês perderam, Max? Na névoa. Finnick estava com Pita. Eu fiquei carregando Max durante um tempo. Depois não aguentei mais. Finnick disse que não conseguia carregar os dois. Ela deu um beijo nele e foi andando direto para a névoa venenosa. Você sabia que ela foi a mentora de Finnick? Diz Joanna em um tom acusatório. Não, não sabia. Ela era quase da família dele. Fala ela alguns instantes depois, mas agora com menos veneno nas palavras. Observamos a água bater na sopa de baixo. E aí, o que você estava fazendo com pancada e faísca? Pergunto. Eu já te falei. Peguei-os para você. Hammett disse que pra gente ser aliada eu tinha que levá-los para você. Responde Joanna. Foi isso que você disse pra ele, não foi? Não, penso, mas balanço a cabeça em concordância. Obrigada. Eu agradeço. Espero que sim. Ela me lança um olhar cheio de desprezo, como se eu fosse o maior dos empecilhos em sua vida. Imagino se isso não é exatamente como ter uma irmã mais velha que realmente odeia você. Tic-tac. Ouço atrás de mim. Viro-me e vejo que o Iris veio se arrastando até onde estamos.
Seus olhos estão fixos na selva. Ah, meu Deus, não é que ela voltou? Tudo bem, vou dormir. Você e Pancada podem montar guarda sozinhas. Diz Joanna. Ela se afasta e se deita ao lado de Fennec. Tic-tac, sussurra Iris. Coloco-a na minha frente e faz com que se deite, acariciando seu braço para tranquilizá-la. Ela aos poucos cai no sono, agitando-se incessantemente, ocasionalmente suspirando sua frase. Tic-tac. 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 Concordo suavemente. Hora de dormir, tic-tac. Durma. O sol se ergue no sol até ficar exatamente em cima de nossas cabeças. Deve ser meio-dia, penso, distraída. Não que isso tenha alguma importância. Do outro lado da água, à direita, vejo um brilho intenso quando o raio atinge a árvore e a tempestade elétrica recomeça, bem na mesma área que ocorreu na noite de ontem. Alguém deve ter se movido em direção àquela região e desencadeado o ataque. Fico sentada por um tempo, observando os raios, mantendo Iris calma, sossegada numa paz interior pelo bater das águas. Penso na noite anterior, em como o relâmpago começou logo depois que o sino soou. 12 badaladas. Tic-tac, diz Iris, sua consciência voltando à superfície por um momento e logo depois de volta para as profundezas. 12 badaladas ontem à noite. Como se fosse meia-noite. Em seguida, o relâmpago. O sol acima de nós agora. Como se fosse meio-dia. E o raio. Lentamente, levanto-me e dou uma olhada na arena. O raio ali. Na fatia seguinte da circunferência veio a chuva de sangue, onde Joanna, Iris e Billy foram pegos. Estávamos na terceira seção, bem ao lado daquela, quando a névoa apareceu. E assim que ela foi sugada para longe, os macacos começaram a se reunir na quarta. Tic-tac. Minha cabeça gira para um lado. Algumas horas atrás, por volta das 10, aquela onda veio da segunda seção à esquerda de onde o relâmpago está surgindo agora. Meia-noite. Meio-dia. Tic-tac, diz Iris em seu sono. À medida que o raio cessa e a chuva de sangue começa bem à direita dele, suas palavras subitamente fazem sentido. Meu Deus, digo entre os dentes. Tic-tac! Meus olhos vasculham toda a extensão circular da arena e sei que ela está certa. Tic-tac! Isto aqui é um relógio.